Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar trabalhando com as fichas coloridas, mas agora usaremos na subtração. Vamos lá? Nas aulas anteriores, nós vimos que nós podemos usar as fichas coloridas para fazer trocas e facilitar as contas de adição, certo? Na subtração, nós também utilizamos essas fichas coloridas para troca. A Pro pegou um exemplo do livro para explicar como vocês utilizam essas fichas coloridas na subtração também. Quer ver? Para as Olimpíadas Escolares, foram comprados 32 troféus que serão entregues às equipes que se destacarem na competição. A torcida mais animada, aos times que fizerem menos faltas e aos atletas com melhor desempenho. Já foram distribuídos 18 troféus. Quantos troféus ainda faltam ser entregues? Bom, então nós já vemos que é uma conta de subtração, porque ele está falando que tem 32 troféus, mas que já foram entregues 18 troféus, correto? Então, nós vamos ter que fazer essa continha. E como resolver esse problema, hein, pessoal? Esse problema, ele pode ser resolvido por meio da subtração, que é o 32 menos o 18, certo? Agora, nós vamos representar o número 32 com as fichas coloridas. Eu vou pedir para vocês pegarem as fichas de vocês e irem fazendo junto comigo, tá bom? Que aí vocês vão tendo uma ideia já de como que faz. Então, olha só. Para representar o número 32, eu vou precisar de uma, duas, três fichas vermelhas, né? Porque ela vale uma dezena, e de duas fichas verdes, que são as unidades. Lembra que toda vez que a gente vai fazer uma conta de subtração, a Pro fala para vocês, o de cima vai pagar o de baixo. O de baixo é o que eu estou devendo. Então, eu preciso ver se eu consigo pagar o número que eu tenho embaixo com o número que eu tenho em cima. Então, vamos lá. Vamos resolver essa conta. Antes de iniciar a resolução dela, vamos montar ela, certo? Dessa maneira que a Pro colocou aqui. Dezena e unidade, monta lá a casinha da dezena e a casinha da unidade. A Pro falando ao contrário, desculpa, pessoal. Dezena e unidade. Aí, vocês vão fazer 32 menos 18, certo? Então, com as fichas coloridas, eu já separei meus 32, né? 3 dezenas e 2 unidades. Vamos começar a resolver pela casa da unidade, sempre. Então, para eu resolver esta conta, eu vou precisar de um empréstimo. E de quem que eu pego emprestado? Eu sempre vou pegar emprestado da dezena, que é ela que tem para me emprestar. Então, eu vou pegar uma dezena e vou trocar por 10 unidades. Olha lá, cortei ela, peguei emprestado. Então, vou ficar aqui com uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora, eu junto com essas duas que eu já tinha, eu fiquei com 12, certo? Olha lá, lá na minha conta, eu fiz exatamente o que eu fiz aqui com as fichas. Eu cortei as minhas 3 dezenas, elas viraram 2, certo? Sempre que vocês forem colocar, coloquem com um lápis de cor colorido, que fica mais fácil para vocês identificarem depois, tá bom?
E já coloquei esse 1zinho aqui, ó, que representa uma dezena, que é emprestado. Então, agora eu tenho 12 e eu consigo pagar 8, não consigo? Porque o 12 é maior que o 8. Então, eu vou cortar, tirar fora 8 unidades. Tirei 8 unidades, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas unidades sobraram? Sem cortar. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Agora, nós vamos subtrair as dezenas. Eu tenho, quanto que me sobrou? Me sobraram 2 dezenas, não foi? Olha aqui, ó, 2 dezenas. E eu preciso pagar 1 dezena. Eu consigo pagar, não consigo? Olha lá. Então, eu tenho 2 dezenas e aqui eu já vou colocar as 4 unidades, que foi o que me sobrou do pagamento do 8 lá. Aí, eu pago 1 dezena. Me sobrou 1 dezena. Então, vou colocar o número lá, número 1. Então, sobraram 1 dezena e 4 unidades. 32 menos 18 é igual a 14. Isso mesmo. Só lembrando, pessoal, vocês já realizam essas subtrações com empréstimo. Aqui a Pro só está explicando com as fichas coloridas para facilitar no momento da subtração. Se você já sabe fazer sem as fichas coloridas, só pegando emprestado da dezena, que bom! Muito bem, parabéns! Mas quem tem um pouquinho de dificuldade ainda, pode utilizar as fichas coloridas e vão ter exercícios que ele vai pedir para utilizar o material dourado. Aí você utiliza o material dourado, é da mesma maneira. Uma barrinha é 1 dezena e os quadradinhos pequenininhos são as unidades, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos realizar os exercícios das páginas 67 até a 73. Esse exercício número 1, ele está falando para vocês resolverem as subtrações usando as fichas coloridas e fazendo as trocas sempre que precisar. Então, ele já vai estar sempre desenhado aqui o que você tem, certo? Então, você tem o 34. Aí, você precisa pagar 17. Vamos lá fazer as trocas? Eu vou fazer esse com vocês, tá bom? Vou trocar. Tenho 4, não consigo pagar 7. Consigo? Não consigo. Deixa eu deixar a conta prontinha aqui, ó. Armada aqui, ó. Não consigo pagar 7, então eu vou pedir emprestado para o meu vizinho, que é a minha dezena, vou pegar emprestado. Tirei 1 dezena e troquei ela por 10 unidades. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, agora eu tenho 14 unidades. Os 10 que eu troquei, mais os 4 que eu já tinha. E eu preciso pagar 7. Então, eu vou tirar 7 unidades. Então, vocês podem cortar ou vocês vão tirando as fichas verdes. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas fichas sobraram? Quantas unidades sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Então, me sobraram 7. O que que eu vou fazer aqui? Vou realizar a operação aqui também, ó. Cortei do meu amigo 3, que ele me emprestou uma dezena e ficaram 2 dezenas aqui para ele. Aí, eu já vi que me sobraram 7 unidades, coloco aqui. Agora, eu tenho 2 dezenas e eu preciso pagar uma dezena. Eu vou cortar, vou tirar mais uma dezena e vai me sobrar apenas uma dezena, porque 2 menos 1 é 1. Então, 34 menos 17 é 17. Muito bem, agora vamos para os próximos exercícios. Lá no exercício número 2, vocês vão realizar ele da mesma maneira que nós realizamos o número 1. Só que ao invés de usar as fichas coloridas, vocês vão utilizar o material dourado. Vocês lembram como usa o material dourado, né, pessoal? No material dourado, nós temos aquela plaquinha maior que representa uma centena ou 100 unidades. Aí tem as barrinhas que representam as dezenas e os quadradinhos pequenininhos que representam as unidades. Então, o exercício número 2 é exatamente igual ao primeiro, só que vocês vão utilizar o material dourado. Lá na página 70, vocês vão resolver as continhas que já estão montadas. Da mesma maneira que a Pro montou a do exercício 1 e a do exemplo, essas já vão estar montadas e vocês terão que resolver, olhando sempre a unidade para ver se ela consegue pagar a unidade de baixo, se não, precisa do empréstimo. Aí, ele não está pedindo para vocês desenharem nada, só colocar o resultado. Mas vocês podem utilizar as fichinhas coloridas no momento que estiverem fazendo essa daí, tá bom? Bom, por hoje é só. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.